seu irmão, diga casa. Look to your brother and say house. Por que ele usa essa expressão casa? Why does he use this expression house? A expressão casa no hebraico vem da palavra bait. The expression in Hebrew is bait. E essa expressão ela significa casa, moradia, habitação e abrigo. It means household, means a home, a shelter. Significa que quando ele está se referindo ao lugar de oração, ele está falando que esse lugar de oração é um lugar chamado casa, moradia ou habitação. He's referring that this place that we're going to pray is called house, habitation, or a shelter. Podemos entender que quando nós levantamos uma casa de oração, When we stand up a house of prayer, nós estamos levantando mais do que um lugar físico. we're putting up more than a physical space. Estamos levantando um lugar espiritual, We're putting up in a spiritual place, um lugar que vai servir como um abrigo. a place that's going to be a shelter. A raiz da palavra casa é a palavra baná. The root of the word house is the word bana. E a palavra baná significa construir, And the word bana means build edificar, and to edify, reconstruir. reconstruct. Olhe para mim, Look at escute. me, listen. Construir, Construct, reconstruir reconstruct, e edificar. and edify. Ele está dizendo algo muito importante aqui. It's talking about a very important thing here. Ele está dizendo que o lugar onde a sua presença se manifesta, It's talking about the place where His presence manifests. olhe para mim, Look at me. é chamado de casa de oração. It's called house of prayer. É chamado de um lugar onde se constrói, It's called a place that we build, se restaura we restore, e se dá proteção and we give protection por meio da oração. by prayer. Não, estão meio desconectados You're a ainda. little bit disconnected. Precisam abrir o seu espírito. You need to open your spirit. Você precisa entender nessa noite que casa de oração You need to understand tonight that house of prayer é um lugar is a place onde a construção, where the construction reconstrução and reconstruction e proteção and protection por meio da oração. through prayer. Ele estava dizendo através do profeta Isaías: He was talking through the prophet Isaiah. a minha casa, My house, o lugar aonde eu quero ser the adorado, place I want to be worshipped, será conhecido como casa de oração. will be known as house of prayer. Não será conhecido como um templo um esplêndido. It's not gonna be called a splendid temple. Não será conhecido como uma mega igreja, It's not gonna be known like a big church, uma mega church. uma grande igreja. Será conhecida como uma casa de oração. It's gonna be known as a house of prayer. Será conhecido como um lugar onde a oração será algo importante. It's gonna be known as a prayer is a very important thing in that place. Ele estava dizendo dentro desse tema que ser casa It's talking about in this team being a house é ser um lugar de construção constante. is being a place of constant construction. Isso quer dizer que quando nós levamos a sério a oração dentro de uma casa, You take a prayer into a house. nós estamos construindo ela não de forma física, We're not constructing it in a physical way. estamos construindo ela de forma espiritual. We're constructing it in a spiritual way. Ser uma casa de oração tem a ver com levar a sério uma vida de oração. Being a house of prayer has to do with taking seriously a life of prayer. Não é simplesmente nós virmos a um lugar, nos congregarmos todos os domingos à noite, ouvirmos a palavra, entendermos a palavra. É muito mais do que isso. Doesn't mean you go into the church every Sunday and hear the word. It's more than that. Tem a ver com levar uma vida de oração a sério. It has to do with taking a life of prayer seriously. Ele está dizendo, dentro do meu templo, He's saying, inside my temple, dentro do lugar onde eu habito, inside the place that I live, dentro do lugar onde a minha presença se manifesta, inside the place where my presence manifests, as coisas são construídas por meio de oração. things are constructed by prayer. Não me entenderam? Didn't understand. Se você quer construir coisas que vão durar durante gerações, If you want to construct something that's going to last for generations, você vai ter que aprender a edificá-las não de forma humana. you're going to have to edify them in not a human way. Você vai ter que aprender a colocar fundamentos que vão durar eternamente. You have to learn how to put the things inside them that's going to last forever. Ele está dizendo, se você quer construir algo que seja eterno, He's saying if we're going to construct something that's going to last forever, aprenda a construir por meio de oração. learn how to construct by prayer. Há muitas maneiras de nós fazermos as coisas. There are many ways to do things. Nós podemos fazer coisas por meio de esforço, You can do things through strength, por meio de dedicação, through dedication, por meio de uma vida de muita dedicação. through a life of very dedication.
Mas isso não quer dizer que nós vamos ter sucesso sobre as coisas. That doesn't mean we're going to be successful over things. Ele está dizendo, quando você for construir coisas para mim, He's talking when you're going to quando construct você things for for me, construir coisas que vão durar, when you construct things that are going to last, você vai ter que aprender a orar por elas. you're going to have to learn to pray for them. Nós, como povo de Deus, temos que levar a sério a vida de oração. Like people of God, we have to take life of prayer seriously. Ele não chamou a igreja de uma casa de celebrações. He didn't call the church a house of celebration. Ele não chamou a igreja de uma casa de encontros. He didn't call a church a house of encounters. Ele não chamou a igreja de uma casa de ensino. He didn't call the church a house of teaching. Ele chamou a igreja de uma casa de oração. He called the church the house of prayer. Ele está dizendo, quando vocês entrarem no lugar onde eu sou adorado, He's saying, when you enter the place that I'm worshipped, aprendam a valorizar a oração. learn to value prayer. Por quê? Why? Número 1. Number one, Em todo lugar onde nós aprendemos a orar, every place that we learn how to pray, nós vamos construir uma proteção. we're going to build a protection. Uma casa de oração se torna um lugar de proteção espiritual. House of prayer turns into a place of protection. Quando você levanta lugares de intercessão e oração, When you raise a place of worship and intercession, você está levantando um lugar seguro. we're raising a safe place. Uma das características da intercessão One of the characteristics of intercession é que a intercessão levanta um muro de proteção em torno. is the intercession builds a wall around it. Uma das palavras para intercessão One of the words for intercession significa cercar, means to round yourself, proteger. protect. Hoje nós temos um assunto muito em pauta nos dias de hoje. Today we have a subject that is very talked. Um dos assuntos mais importantes é segurança pública. One of the very important subjects is public security. Todas as pessoas querem se colocar como seguras em algum lugar. Many people want to be secure in their place. Querem se sentir protegidas. They want to feel protected. Querem ter uma casa de proteção. They want to have a household of protection. Você quer deitar a tua cabeça no travesseiro e saber que tudo está tranquilo. You want to lay your hand in your bed and you want to know everything's all right. Você quer deitar a cabeça no travesseiro e não se preocupar com nenhum ladrão, nenhum roubo. You want to lay your head on your pillow and worry about any theft. O que ele está querendo dizer? Se você quer estar numa casa e ficar tranquilo, He means if you want to stay in your house and be at ease, aonde o ladrão não pode entrar, where the thief can't enter, é uma casa que leva a intercessão a sério. is a house that take intercession seriously. Sabe, muitas pessoas querem estar em um lugar seguro. Many people want to be in a secure place. Sabe qual é o lugar mais seguro da terra? You know what's the securest place in earth? O lugar onde a oração é constante. It's a place that the prayer is constant. Sabe qual é o único lugar no mundo que Satanás não pode entrar? You know where is the only place that Satan cannot enter? É onde há intercessão constante. It's a place there is constant intercession. Alguns anos atrás eu tive uma visão espiritual. Years ago, I had a vision, a spiritual vision. Era uma das primeiras experiências que eu tive com o sobrenatural. It was one of the first experiences I had with the supernatural. Eu estava orando em uma casa I was praying in a home, e eu tive os meus olhos espirituais abertos. and my spiritual eyes were opened. E eu tive uma visão de como era a dimensão espiritual. And I had a vision of how the spiritual dimension was. E naquela visão o Espírito me mostrava que era um lugar muito árido, cheio de pântanos. In that vision, God showed me a place that were Haviam no muitas forest. árvores secas e lugares pantanosos. There were many dry trees. E naquele lugar de muitas trevas, In that place of darkness, eu vi um ponto de luz queimando. I saw a point of light burning. Eu era novo convertido. I was a new believer. Eu não sabia que eu ia ser um pastor. I didn't know I was going to be a pastor. Eu estava dando meus primeiros passos na fé. I was taking my first steps. E in quando eu faith. cheguei próximo àquele lugar que se iluminava no meio de densas trevas, When I drew near the place, there was many darkness. eu vi que aquele lugar tinha um grupo de pessoas dentro daquele lugar. I saw the place. There was a group of people in that place. E havia uma pessoa que me levava pela mão. There was a person that took me by the hand, E eu perguntei, que lugar é esse? and I asked, "What is this place?" E ele falou, essa é a igreja. And he said, "This is the church." E eu disse, por que tem um muro de fogo ao redor deles? I said, "Why is that a firewall around it?" E ele me disse, esse é o Senhor ao redor da sua igreja. And he said, "This is the Lord around His church."
E eu comecei a ver que haviam demônios que estavam do lado de fora daquele muro de fogo. And I started to see there were demons outside this wall. E aqueles demônios tentavam entrar uma e outra vez passando por aquele muro. And those demons tried to went through this wall. E aquele muro não permitia que os demônios entrassem para o outro lado. And the wall didn't let the demons go through the wall. Então, de repente, havia algumas pessoas orando. So all of a sudden, were people praying? E aonde aquelas pessoas oravam, o muro era mais alto, mais alto. Where the people prayed, the wall was higher. Mas de repente eu olhava e ele me dizia: observem aquele lugar. But I looked and he said, look at that place. E eu vi algumas pessoas que sentavam And I saw people that was seated, e outras se desinteressavam. and some of them were not interested. E lentamente aquele muro de fogo começava a perder intensidade. And very slowly, that wall of fire was losing intensity. E a chama começava a diminuir. And the fire was going to start to be down. Então um dos demônios entrava por aquela brecha So one of the demons went through that gap e derrubava várias pessoas. and took down many people. E eu perguntei: por que está acontecendo isso? And I asked, why is that happening? Ele disse: porque uma das coisas que mantém o muro levantado He said, one of the things that keeps this wall standing é a oração. is prayer. Eu nunca tinha ouvido um ensino sobre oração. I never heard about prayer. Eu nem sabia que um dia eu estaria à frente de uma igreja. I didn't know I was going to be head of a church someday. Mas ali nos meus primeiros passos de fé cristã, But in my first steps of Christian faith, eu aprendi um princípio tão importante. I learned a very important principle. A igreja é The church is uma casa de oração. a house of prayer. E o que mantém os muros dessa casa levantados What keeps this wall standing, e faz com que o inimigo continue do lado de fora makes the enemy on the outside, é a nossa vida de oração. is our life of prayer. Nós precisamos encarar essas coisas. We need to face these things. A palavra usada para casa de oração The word for house of prayer é composta de duas partes. is composed by two parts. A primeira significa lugar de proteção, The first is a place of protection, lugar onde pessoas estão protegidas, place where people are protected, lugar onde as coisas são construídas, place where things are constructed, lugar onde as coisas são restauradas. place where the things are E isso restored. me dá uma pista muito importante. And that gives me a very important clue. Dentro de uma casa Inside a household, existem lugares de there are restauração, places of restorement, proteção protection, e reconstrução. reconstruction. Quer dizer que quando uma casa verdadeiramente é de oração, When a house is truly a house of prayer, essa casa vai dar para essas pessoas this house is going to give to the people uma edificação espiritual. a spiritual edification. É como se a cada dia que nós estivéssemos orando e intercedendo, It's like each day we're praying, nós estivéssemos levantando tijolos espirituais que vão mantendo esses muros em pés. we're putting spiritual bricks. Não podemos apenas parar quando o muro está em 3/4. We can stop when the wall is in 3/4. Não podemos parar quando o muro está pela We metade. can stop when the wall is in the middle. Temos que continuar orando até que o muro esteja completo. We have to keep praying until the wall is constructed. A oração não pode ser algo opcional na vida de um cristão. The prayer can be an option thing in a Christian's life. A oração não pode ser algo opcional para uma igreja. Prayer can be optional to a church. Se você está em uma igreja If you are in a church, e você não ora, you don't pray. deixa eu te dizer uma coisa. Let me tell you something. Você está do lado de fora do muro. You are in the outside of the wall. Não me entenderam. You didn't understand me. Se você está em uma casa If you are in a house, e você não tem hábito de orar, you have the habit of praying. é sinal de que você está fora do propósito The sign that you are out of purpose. original de Deus para a sua The igreja. original purpose for you. O propósito original de Deus para a sua The igreja. original purpose to the church. Não é que esse lugar seja um lugar de encontros aos domingos. It's not a place of encounters in the Sundays. Não é que esse lugar seja um lugar de alimentar os pobres. This place is not a place of feeding the poor. Não é um lugar apenas de entretenimento, It's not only a place of entertainment onde os jovens vão no sábado para passar um tempo. where the youth go on Saturdays to spend time. Uma igreja é uma casa de oração. A church is a house of prayer. É uma construção espiritual It's a spiritual construction. que dá cobertura a pessoas, Gives covering to people. que protege That pessoas, protects people. que restaura That pessoas restores people. e que faz com que pessoas cresçam Make espiritualmente. people go into the Se você spirit. está dentro de uma igreja If you are inside of a church e essa igreja ora, and this church prays, é natural que você cresça espiritualmente nesse ambiente. it's natural to grow in this Sabe place. por quê? You know why? Porque por meio da nossa adoração, Because through our worship,
E por meio da nossa intercessão, through our intercession, algo é transferido ao teu espírito. something is transferred to your Por isso que spirit. quando você entra em uma casa de oração, That's why you a house of o que acontece com a tua vida espiritual what happens to your spiritual life é que você começa a crescer naquele ambiente. starts to grow in that place. Quer dizer que casas de Means orações house of prayers são ambientes de crescimento espiritual. are a place of spiritual growth. Há pessoas que quando chegam nessa igreja, People enter this church. elas me dizem, parece que eu me converti hoje. Say to me like I became a believer today. Eu tinha anos de conversão. I had years of being a Eu believer. estava há anos na igreja. I was many years in the Eu church. pregava, eu cantava, eu I orava. preached, I prayed, Mas aqui parece que eu comecei a crescer. but here I started to grow. Por quê? Why? Porque essa casa leva a sério a oração. Because this house takes prayer very E quando seriously. você entra em uma casa de oração, When you o enter a house of primeiro prayer, resultado que você tem naquele the lugar first result you have in this place, é que você começa a crescer it espiritualmente. starts to grow spiritually. E não é pelo que você lê, It's not because you read, não é pelo que você está it's aprendendo, not because you are learning, mas é porque você está em um ambiente que a oração é levada a but it's sério. because you're in a place that prayer is taken very seriously. Agora, como responder a esse ambiente? How can we answer to this place, to this Eu preciso me environment? colocar dentro dessa I atmosfera. need to put myself inside this atmosphere. E eu preciso entender que a característica dessa casa I need to learn the characteristic of this house. original é a oração. Originally is prayer. Então eu não tenho opção de orar. So I have an option of praying. Eu não tenho opção de querer orar. I have an option of wanting to pray. Eu não tenho opção de me comprometer com a oração. And I have an option of compromising with prayer. Se eu não estou orando, If I'm not praying, eu não estou crescendo. I'm not growing. Se eu não estou orando, If I'm not praying, não há proteção. there's no protection. Se eu não estou orando, If I'm not praying, não há restauração. there's no restoration. Quando uma pessoa entra numa casa de oração, When a person enters into a house of prayer, uma outra característica que se desperta em sua vida another characteristics that rise up in this life é a restauração. is restoration. E o que significa restauração? What restoration means? Significa voltar ao original, It means go back to the original, voltar ao go propósito, back to the purpose, voltar ao destino. go back to the destiny. Quando uma pessoa está dentro de um ambiente de oração, When a person is inside a prayer environment, as suas características originais, the original characteristics, ou seja, aquilo que Deus projetou para ela, the things that God prospected to them, começa a aflorar, it starts to blossom, começa a brotar. starts to blossom. Se você é uma pessoa de oração, If you're a person of praying, você nunca será uma pessoa sem identidade. you're never going to be a person without identity. 2 aqui, nenhum aqui, Nobody 0 here, aqui. zero here. Se você é uma pessoa de oração, If you're a person of prayer, você nunca será uma pessoa sem identidade. you're never going to be a person without identity. Sabe por quê? You know why? Porque quando você ora, Because when you pray, algo passa no teu espírito. something goes through your spirit. Algo acontece no teu espírito. Something happens in your spirit. O teu desenho original começa a aflorar. Your original drawing starts to blossom. E você começa a tornar-se quem realmente Deus desenhou você para ser. And you start to be the person that God draw you to be. A segunda palavra para casa de oração The second word to house of é a prayer palavra tefilá. is the word tefillah. E a palavra tefilá significa orar, And the word tefillah means prayer, falar com Deus. talk to God. Está dizendo que o lugar onde nós estamos See, the place we are é um lugar de comunicação com Deus. is a place of communication with God. É um lugar onde o Wi-Fi de Deus está ligado. Is a place that Wi-Fi of God Não is turned estão me on. entendendo? You're not understanding me. Casas de orações Houses of prayer são lugares onde as conexões do céu are places where the connection of heaven, estão online. they are online. Significa que naquele lugar, It means in that place aonde a oração está sendo algo principal, where prayer is the main thing, o Wi-Fi de Deus está ligado. God's Wi-Fi is turned on. Deus está naquele lugar. God is in that place. Deus está se comunicando. God is communicating with them. Ou seja, há uma conexão de ultra velocidade. There's a communication of ultra speed. Quando você proporciona um ambiente de oração, When you have a environment of prayer, as pessoas se conectam a Deus. people connect to God. Você não precisa fazer com que elas busquem a You Deus. don't need to make them seek God. Deus busca elas. God seeks them. Deus começa a incomodá-las. God starts to bother them. Deus dá sonhos proféticos, God gives them visões prophetic proféticas, dreams, visions, palavras proféticas. prophetic words. E você diz assim: eu não sei por que Deus fala tanto comigo. And you say, I don't know why God talks to me too much. Eu te revelo. I'm going to reveal it to you. Nessa casa há um tefilá.
This house is a tefillah. Nessa casa há uma conexão direta com o céu. In this house we have a direct connection with Porque nessa heaven. casa nós oramos e valorizamos a In oração. this house we pray and we value worship. Se você valoriza a oração, If you value prayer, um dos resultados da oração na tua vida, one of the results of prayer in your life, será que Deus vai levantar um tefilá na tua vida? God's going to raise a tefillah in your E life. isso significa que Deus vai começar a se comunicar com você. And it means God's going to start to communicate with Você you. vai estar na rua You're going to be on the streets e conectado com os and céus. connected with heaven. Você vai no trabalho, You're going to be at your work, conectado nos céus. connecting to heaven. Você vai para a academia, You're going to the gym, conectado com os céus. connecting with heaven. Há pessoas que nunca ouvem a voz de Deus. People never hear the word of God. Há pessoas que nunca se entregam a Deus. There are people that never Sabe por quê? give in to God. You know why? Porque não levam a sério a oração. Because they don't take prayer seriously. A oração é Prayer is a maneira com a qual nós nos conectamos com o céu. the way that we connect with heaven. Em uma casa de oração, In a house of prayer, há conexões diárias, there are daily connections em real time. in tempo real. Ou seja, What it means? em todo momento, In all times, Deus está trabalhando. God is working. Se você está numa casa de oração, If you are in a house of prayer, se você está em uma house of prayer, se você está numa casa de oração, então você está no lugar de you conexões. are in a place of connections. E é natural Deus falar contigo. It's natural God speaking to É you. natural você ouvir a voz de Deus. It's natural you to hear the É word of natural God. você receber direções proféticas. It's right you receive prophetic directions. Quando você está em uma casa de oração, When you are in a house of prayer, você não precisa de um profeta. you don't need a prophet. Não me entender, talvez Didn't aqui. understand me. Maybe this side. Há pessoas que correm atrás dos profetas Many people seek prophets porque querem ouvir a voz de Deus. because they want to hear the word of the voice of God. Quando você está em uma casa de oração, When you are in a house of prayer, o tefilá está na tua vida. the tefillah is in your life. A presença está na tua vida. Presence is in your life. E você não está atrás de um profeta. You're not behind a prophet. Sabe por quê? You know why? Você é o profeta. You are the prophet. Você é o profeta. You are the prophet. Se vai bater palma, bata com vontade. You're gonna clap with. Quando eu me Strongly. converti, eu queria que o meu pastor me houvesse ensinado isso. When I was a believer, the first believer, I wanted my preacher to teach that. Porque os meus pastores diziam, ora menos Marcos, My pastor said to me, pray less, menos monte, less mountain, menos profético. less prophetic. Se o meu pastor houvesse me ensinado If my pastor had taught me que numa casa de oração that in a house of prayer, há uma conexão com o céu, there's a connection with heaven, então eu nunca teria saído so it never went out dessa atmosfera. of this atmosphere. Quantos me entendem? How many understand me? A origem da palavra tefilá The origin of the word tefillah é a palavra palau, is the word palau, e essa palavra significa and the word means interpor, to go through, colocar-se diante de. put yourself before him. Quer dizer que uma casa de oração It means a house of prayer é uma casa de interposições. is a house of putting yourself through. O que significa isso? What does it mean? Significa que uma casa de oração, It means a house of prayer ela se coloca entre duas coisas. it puts itself through Olha two para mim, things. escute. Listen to me. Quando você está em uma casa de oração, When you are in a house of prayer, o inimigo nunca vai tocá-lo. the enemy can never reach you and touch Porque you. entre você e o inimigo Because between you and the enemy, existe uma casa de oração. there is a house of prayer. Se você faz parte de uma casa de oração, If you are a part of a house of prayer, você está protegido. you are protected. Como que você está protegido? How are you protected? Há uma cobertura, There's a covering. há uma cobertura espiritual There is e spiritual há um covering. muro espiritual. There is spiritual wall. Por que precisamos orar? Why do we need to pray? Por que precisamos valorizar a oração? Why do we need to value Porque se prayer? nós não oramos, Because if you don't pray, não há essa interposição. there's no going through. Quantos me entendem? How many understand me? Podemos entender algo, We can understand something. que o plano eterno de The Deus eternal plan of God inclui oração. includes prayer. Abacuque 2:1, Habakkuk 1, livro do profeta Abacuque, Gospel of Habakkuk nos diz assim: says like this: Por-me-ei na minha torre de vigia, I will stand upon my watch colocar-me-ei sobre a fortaleza, and set me upon the tower, e vigiarei para ver o que Deus me dirá and I will look forward to see what he will speak with e me, a resposta que eu terei à minha queixa. and what I shall answer concerning my complaint. O profeta compara a casa de oração The prophet compares the house of prayer a uma torre de vigilância. to a tower.
Um lugar onde a pessoa fica observando movimentos. Place the person start to see the movements. A torre de vigia significa um lugar profético. The tower means a prophetic space. Significa um lugar alto It means a high place. e significa um lugar onde você tem uma visão do tempo antes que aconteça. And you have a vision of place before it happens. Quer dizer que uma casa de oração It means a house of prayer. nunca vai estar corrigindo It's never going to be correcting o que já aconteceu. what already happened. Ela sempre vai estar se antecipando Always going to be anticipating. ao que vai acontecer. Something is going to happen. Dentro de uma casa de oração, Inside a house of prayer, é importante haver torres de vigilância. it's important to have towers of vigilance. O que é uma torre de vigilância? What is a tower of vigilance? É um lugar onde as pessoas observam as coisas que estão para acontecer. It's where people see the things that are going to happen. É onde você começa a ver as coisas antes do tempo. It's a place you start to see things before it happens. Quantas vezes você chega dentro de um lugar How many times you get into a place e o Espírito se antecipa? and the Spirit anticipates. Ele te mostra o que vai acontecer. It shows you what's going to happen. Ele te mostra o que está pronto para acontecer. It shows you what's already is ready to happen. E ele te dá uma direção. And He gives you a direction. Para quê? To what? Para que você ore. So you can pray. Quantas vezes através da intercessão profética How many times through prophetic intercession nós podemos parar um acidente? we can stop an accident? Podemos livrar uma pessoa da morte. We can take a person's life out of danger. Podemos identificar o caminho pelo qual o inimigo está vindo. We can identify which way the devil is coming. Em casas de oração, In houses of prayer, pessoas se transformam em atalaias. people are changed into atalayas. E o que significa ser um atalaia? What does it mean to be an atalaya? Significa a pessoa que recebe direção profética It means a person that receives prophetic direction e começa a orar antes de que algo aconteça. and starts to pray before something happens. Não fique orando por coisas que já aconteceram. Be praying for things that already happened. Comece a orar por coisas que estão para acontecer. Start to pray things that are about to happen. Deus, ele não fará coisa alguma God will not do anything. e nem permitirá coisa alguma Not going to let anything happen antes de revelar aos seus servos profetas. or revealing to His prophets. Em uma casa de oração, In a house of prayer, nós temos torre de vigilância. we have a watchtower. E as pessoas que estão dentro de uma casa de oração, And people that are inside a house of prayer, elas devem ser maduras. they have to be mature. Elas devem ser pessoas maduras no They espírito. have to be mature people in the Spirit. E quando elas recebem algo que o espírito fala, And when they receive something that the Spirit speaks, nem sempre elas têm que falar para a pessoa. not always they have to say to the person. Às vezes Deus te mostra algo Sometimes God shows you something para que você interceda. for you to pray about it. O profeta disse: subirei a torre de vigia, The prophet says, I will go to the watchtower subirei ao lugar alto, or go to the high place. me colocarei na fortaleza. I'm going to put myself in the fortress. Casas de orações Houses of prayer, são fortalezas. they are fortresses. Escute-me bem. Now hear me. Casas de orações Houses of prayer são como quartéis do exército. are like GQs. São lugares militares. It's a military place. São lugares aonde a presença de Deus levanta-se como um muro de fogo It's a place that the presence of God rises as a wall of fire. e o inimigo não pode entrar. The enemy cannot enter. Se nós somos igreja, If you are church, temos que ser casa de oração. you have to be houses of prayer. E ser casa de oração é muito mais que ter o nome casa de oração. Being a house of prayer is much more to having this name. É funcionar como uma casa de oração. To work as a house of prayer. Precisamos aprender a funcionar como casa de You oração. need to learn how to function as a house of prayer. Muitas igrejas Many people, saíram do propósito. they got out of the purpose. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 21, Open your Bible in Matthew chapter 21, versículos 12 e 13. verse 12 and 13. Nos diz assim: It says like this. Tendo Jesus entrado no templo, And Jesus entered into the temple of God expulsou todos os que ali vendiam and cast out all of them that sold and bought. e compravam. And E também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold the doves. E disse-lhes: está escrito: And he said unto them, Is it written, a minha casa será chamada casa de oração. My house shall be called a house of prayer, Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. but ye make it a den of robbers. Veja que interessante. See how interesting.
Nos tempos de Jesus, a casa de oração In times of Jesus, the house of prayer perdeu o seu propósito. lost its purpose. Quantas vezes as igrejas perderam o seu How propósito? many times churches lose their purposes? Quantas igrejas perderam o seu propósito? How many churches lost their purposes? Tornaram-se qualquer outra coisa, They turn into anything else, mas não são mais casas de oração. but they are not a house of prayer anymore. Deus nunca projetou a igreja para ser um lugar que ficasse fechado. God never projected the church to be a place that is closed. Ei, Hey, Deus nunca projetou a sua casa para que as portas estivessem fechadas. God never projected His house to be closed. Uma casa de oração House of prayer não é um lugar de compra, is not a place of buying, nem de venda. and it's not a place of selling. E isso não tem a ver com ter uma cantina And that has to do with having a place to buy lunch ou ter alguma outra coisa na igreja. or having something else in the church. Isso está falando que uma casa de oração It means that the house of prayer não pode ser um lugar can't be a place aonde buscamos nossos próprios interesses. where we seek our own interest. Casas de orações Houses of prayer não são lugares de interesses pessoais. are not places of interest of our own. Não nos reunimos para buscar os nossos interesses. We don't gather to seek our own interest. Não estamos aqui para comprar e vender. We're not here to buy and sell. Não estamos aqui para termos lucro pessoal. We're not here to have profit. Não estamos aqui para ter lucro pessoal. We're not here to have personal profit. Não estamos aqui para buscarmos nossa satisfação pessoal. We're not here to seek our own satisfaction. Jesus, quando entrou no templo, Jesus, when he entered the temple, ele viu pessoas que compravam e vendiam. saw people that bought and sold. Se você não sabe o que eles compravam e vendiam, If you didn't know what they bought and sold, eles compravam e vendiam animais para serem they sacrificados. bought and sold animals to be sacrificed. Eles estavam ali para servir as pessoas para que elas adorassem. They were there to serve the people so they can worship. Mas eles estavam ali buscando seus próprios interesses. But they were there seeking their own interest. Quando nós somos casa de oração, When we are a house of prayer, nós não estamos buscando nossos interesses. we're not seeking our own interests. Eu tenho certeza que muitos aqui têm necessidades pessoais, sim ou não? I know that many people here have needs of their own. Se você quer ser casa de oração, If you want to be a house of prayer, você tem que deixar as tuas necessidades pessoais you have to let your personal needs e se colocar na brecha pelas necessidades coletivas and put yourself in the gap to the collective needs. e entender que nessa casa Understand that in this house, todos oramos, we all pray, todos intercedemos we all intercede, e nós levantamos um muro coletivo. and we raise a collective wall. Não entenderam? Didn't understand? Eu nunca serei uma casa de oração legítima I'm never going to be a legit house of prayer se eu estiver procurando os meus interesses. if I'm seeking my own interests. Se eu quero ser casa, If I want to be a house, se eu quero ser uma casa de oração, if I want to be a house of prayer, meus próprios interesses my own interests devem ser deixados de lado. have to be let aside. E eu devo entender I have to understand que existe um propósito maior do que os that meus. there are a higher purpose E existem necessidades maiores que as and minhas. there are higher needs, E eu me somo a outros and I add me to the others, e começo a orar naquele lugar. and I start to pray in that place. Quando você vem a uma casa de oração, When you come to a house of prayer, você aprende que a tua intercessão, you learn that your intercession, além de servir a outras pessoas, more than serve other people, faz com que os teus propósitos makes that your purposes sejam respondidos. be answered. A pergunta não é se você orou hoje. The question is not if you pray today. A pergunta é por quem você orou The hoje. question is for whom you pray today. Gostamos muito de orar pelas nossas necessidades. We like to pray for our own needs. Viemos à igreja pelos nossos desejos. We come here for our own wishes. Viemos à casa porque temos vontade, We come to the house because we have will to come, não para sermos casa de oração. not to be a house of prayer. Por que um intercessor se torna uma casa de oração? Why an intercessor becomes a house of prayer?
Porque quando nós ensinamos sobre intercessão, Because when we teach about intercession, nós ensinamos que a intercessão não é o momento de você orar por você, we teach that intercession is not a place for you to pray for yourself. é o momento de você colocar-se diante de Deus por alguém. It's a moment to put yourself before God to a person, for a person. Por meio da oração, Through prayer, nós temos mudado muitos decretos de morte. we have changed a lot of orders. A oração dentro de uma casa The prayer inside a house que busca a sua presença that seeks its presence é uma oração efetiva is effective prayer. e poderosa. Is very powerful. Quando você para When you stop, de buscar os teus interesses, seek your own interest, você começa a ter orações efetivas. you start to have effective prayer. Deus não chamou seus filhos God didn't call his children para serem cambistas na sua casa. to be money changers in his house. Deus não chamou pessoas God didn't call people para virem à igreja, to come to the church se sentirem melhores, and to feel better, mais felizes, happier, mais completas. more complete. Ele chamou seus filhos He called his children para que fossem to be a intercessão viva. the living intercession. Minha oração nessa noite My prayer tonight é que você desperte. is you to be awakened. Awaken. Desperta. Acorda. Acorda. Awake. Temos que nos colocar como realmente somos. Have to be as we really are. Casa de oração. A house of prayer. Temos que aceitar nossa designação profética. We have to accept our prophetic designation. Nessa última temporada da igreja, This last season of the church, o Senhor está despertando suas casas God is awakening your houses por todo o planeta. in all the planet. Em cada lugar que nós temos ido, In each place we are going, pessoas estão sendo despertadas a uma vida de oração, people are awakened to in a their uma place, vida de adoração. to the life of worshiping. Sabe por quê? You know why? Ele vem Because he comes para a sua casa. to your house, to his house. E a sua casa And his house é conhecida como casa de oração. is known as a house of prayer. Aleluia! Hallelujah. Agora, aonde está a casa? Now where is the house? 2 Coríntios 6:16. 2 Corinthians 6:16. 2 Coríntios 6:16. Coríntios 6:16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? And what agreement hath the temple of God with idols? Porque nós somos santuários do Deus vivente. For we are a temple of the living God. Como ele próprio disse: Even as God said, habitarei e andarei entre eles. I will dwell in them and walk with them. Serei o seu Deus, And I will be their God, e eles serão meu povo. and they shall be my people. O apóstolo Paulo ele nos ensina algo interessante. Apostle Paul teaches us a very important thing. Ele fala sobre um texto do livro de Êxodo. He talked about a text in the Gospel of Exodus. Ele fala sobre que Deus estaria no meio do seu povo. He talked about God being in the midst of his people. Ele está dizendo que nós seríamos a sua casa. He's saying we would be his house. Ele está dizendo que depois da morte de Jesus, Saying after Jesus' death, a casa não é mais um lugar físico, the house is not a physical space anymore. não é um prédio, It's not a building. não é um edifício. It's not a building. Ele fala que nós somos esse edifício. They say we are this building. Nós somos essa casa. We are this house. Hoje eu sou a casa. Today I am the house. E eu preciso me transformar em uma casa de oração constante. I have to turn myself in a house of constant prayer. Nós não podemos nos tornar uma casa de oração coletiva We can't turn ourselves in a collective house of prayer se a nossa vida de oração está resumida a estarmos aqui dentro. if our life of prayer is resumed of us being inside this place. Escute, Listen. há muitas pessoas que dizem: eu não tenho tempo para orar. Many people say I don't have time to pray.
Eu não tenho tempo para orar. I don't have time to pray. Eu estou ocupado. I'm occupied. Eu estou trabalhando. I'm working. Eu tenho que I descansar. have to rest. Tenho provas da I faculdade. have tests in school. Eu tenho muitas coisas para I fazer. have many things to do. Eu não tenho tempo. I don't have time. Me desculpe. I'm sorry. Você é um cambista. You are a money changer. Os teus interesses estão em primeiro lugar. Your interests are in a wrong place. Se você não é casa de oração, If you're not a house of prayer, se dentro de ti não é queimado um incenso, if inside you is not burning an incense, você é cambista. you are a money changer. E quando Jesus entrar, And when Jesus walks in, Ele vai derrubar coisas na tua vida. He's going to throw things down in your life. Eu não sei por que coisas me aconteceram. I don't know why things happen to me. Eu não sei por que a minha mesa virou. I don't know why my table overthrew. Minha vida virou. My life overthrew. Satanás entrou aqui em casa. Satan entered my house. E o diabo diz, eu não tenho nada a ver com isso. The devil said, I have nothing to do with this. Quem entrou aí foi Jesus. Who entered there was Jesus. Por quê? Why? Porque essa casa não é de oração. Because this house is not a house of prayer. A minha casa My house será conhecida will be known como casa de oração. as a house of prayer. Quanto mais perto Jesus está, Closer Jesus is, mais Ele exige que você torne-se casa de oração. closer He mandates for you to be a house of prayer. Ele não vai negociar isso. You're not going to negotiate that. Você será apertado pelo Espírito Santo You're going to be pressed by the Holy Spirit de tal forma in a way até que só sobre uma única porta de saída. until only one door lasts. E sabe qual será a porta? You know what the door is going to be? Que você torne-se uma intercessão viva. That you'll be a living intercession. Você vai começar a entender que quando as coisas se dificultam, You're going to have to understand when the things get difficult, você precisa orar. you need to pray. Deus está levantando hoje God is rising up today. pessoas que se tornam casas de oração. People that are houses of prayer. Pessoas que hoje vão tomar uma decisão muito importante People that are going to take a decision today. e vão começar a dizer, eu não vou mais negociar. You're going to start to talk. I'm not Eu going vou to deixar os negotiate meus anymore. interesses de lado. I'm going to let my interest E eu vou aside. começar a voltar ao propósito para qual Deus me criou. And I'm going to go back to the purpose that God created for me. E eu vou ser uma casa de oração. And I'm going to be a house of prayer. Como casa de oração, As a house of prayer, nós somos seu santuário. we are His sanctuary. Nós despertamos We awake com a mesma paixão que Jesus tinha. with the same passion Jesus had. Sabe, muitos de nós queremos viver algo mais. Many of us want to live something more. Sabe qual é o combustível de uma vida de oração? You know what is the gas to a life of prayer? É querer algo mais. Is wanting something more. Se você chegou no limite da tua vida espiritual, If you reach the limit in your spiritual life, você não está crescendo, you're not growing, você não está vendo milagres, you're not seeing miracles, Deus não está te usando, God is not using you, você está há anos parado. your ears stopped. Deixa eu te dizer algo, Let me tell you something. você parou de orar. You stop praying. Uma casa que não tem oração, A house there's not in, prayer, ela perde o poder sobrenatural de it Deus. lost a supernatural power of God. Um dos sinais mais evidentes no ministério de Jesus One of the most important signals in the life of Jesus foi que Jesus gastava horas orando was that Jesus spent hours praying e segundos efetuando milagres. and just a seconds doing miracles. Não me entenderam? You didn't understand? Às vezes nós gastamos tanto tempo tentando milagre Sometimes we spend a lot of time trying a miracle, e alguns segundos orando. just a second praying. Se você aprender a gastar tempo orando, If you learn to spend your time praying, os milagres serão em segundos. the miracle is going to start to happen in seconds. Sabe por quê? You know why? Porque quando você é casa de oração, Because when you are a house of prayer, uma das características da tua vida one of the characteristics of your life, é ser portador de milagre. if you are a person that you Se hold a miracle, você é casa de oração, for a house of prayer, você será portador de milagre. you're going to be a person that holds miracle. Deus tem algo mais para mim. God have something more for me. Deus tem algo mais para você. God has something more for you. E como podemos viver esse algo mais? And how can we live this something more? Despertando para uma vida de oração. Awakening to a life of prayer. Se você não ora, If you don't pray, nós queremos incentivá-lo a orar. you want to make you pray. Se você não sabe orar, If
you don't know how to pray, nós queremos incentivar você a aprender. we want to give incentives to you to start praying. Se você não tem experiências de oração, If you don't have experiencing with prayer, deixa eu te dizer algo. let me tell you something. É porque você não ora. It's because you don't pray. Não haverá um avivamento pleno There's not going to be a still revival sem uma vida plena de oração. without a still life of prayer. Você pode não gostar, You can dislike it. você pode não saber, You may don't know. você pode não querer, You may don't want. mas você necessita orar. But you need to pray. Coloque-se de pé. Stand up. Que tal você fechar teus olhos? How about you close your eyes? Hoje vai haver uma transferência de poder sobrenatural sobre a tua vida. Today is going to happen a transfer to the power of God to you. Para você que se conecta conosco nos nossos canais, For you that are connected through our channels, vai haver uma transferência de poder. there's going to happen a transfer of power. Deus vai despertar o teu verdadeiro destino. God is going to awake your true destiny. E nessa noite, And tonight, você se tornará we're going to start to be uma casa de oração. a house of prayer. Muitas coisas na tua vida vão crescer Many things in your life are going to start to grow porque você vai aprender a orar. because you're going to start to learn how to pray. Vejo pessoas que estancaram no crescimento espiritual I see people that stop growing in a spiritual way porque pararam de orar, because they stopped praying, porque nunca começaram. because they never started to. Uma das primeiras coisas que você precisa One of the first things you need para ser casa de oração to be a house of prayer é tomar uma decisão. is to take a decision. Eu preciso I need orar. to pray. I need to pray. Eu preciso orar. Eu preciso orar. I need to pray. Não é uma opção. It's not an option. É uma necessidade. It's a need. Se você não sabe orar, If you don't know how to pray, o Espírito Santo te ajuda. the Holy Spirit is going to help you. Feche os teus olhos. Close your eyes. Essa é uma noite em que o Senhor vai começar a soltar sobre a tua vida Tonight is the night that God's going to start to loose upon your life uma graça de rompimento. a grace of breaking through. Uma graça de rompimento. A grace of breaking through. E essa graça de rompimento And this grace of breakthrough vai despedaçar resistências. is going to put resistance down. Vamos, comece a falar com Deus. Start to talk with God. Comece a falar com Deus. Start to talk with God. Abra sua boca Open your mouth e diga: Senhor, ensina-me a orar. and say, God, teach me how to pray. Ensina-me a orar. Teach me how to pray. Os discípulos viam um milagre na vida de The Jesus. disciples saw miracles in Jesus' life. Eles viam mudos voltando a falar, They saw walls starting to speak. cegos voltando a ver. Blind people starting to see. E eles diziam: And they said, ensina-nos a orar. teach us how to pray. Nos dias de hoje, Nowadays, Jesus quer te ensinar a orar ainda. Jesus wants to teach you how to pray. Me ensina a ser casa. Teach me to be a house. Me ensina a ser casa. Teach me to be a house. Vamos, vamos, vamos. Come on, come on. Come on. Vamos. Quero ouvir os céus e ser como tu. Eu quero ser tua casa, tua habitação. Ensina-me a orar, ensina-me a estar em tua presença. Pai, nessa noite, God, tonight, eu transfiro ao espírito de cada um dos teus filhos transfer to each your son's spirit, o espírito intercessor the spirit of intercession,
E eu declaro nessa noite sobre cada mão que se levanta. And I declare tonight upon each hand that stands up. Vamos, levante as suas mãos. Raise your hand, As duas mãos. both hands. Eu transfiro ao teu espírito I transfer to your spirit uma graça intercessória. a grace of intercession. Eu transfiro ao teu espírito I transfer to your spirit uma graça de levantar clamor, a grace of raising de levantar altares de intercessão. altars of intercession. Eu declaro que o teu espírito agora I declare your spirit now se desperta be awake pelo poder do decreto. by the power of the executive E eu order, declaro agora, and declare now no nome de Jesus, in the name of Jesus que a tua identidade that your identity como casa de oração as a house of prayer se transfere a teu espírito. be transferred to your spirit. Eu declaro crescimento, I declare growth, restauração, restoration, cobertura, covering em nome de in Jesus. Jesus' name. Agora, Now, agora, now, agora, now,